Boa noite, cidadãs e cidadãos do Sul Global. Eu sou Vini Albuquerque e esse é o canal Correio do Sul Global, o canal de notícias onde você vê a análise segundo a perspectiva dos países em desenvolvimento. E neste novo vídeo nós vamos tratar sobre os acordos comerciais que foram fechados pelo governo chinês e pelo governo brasileiro na semana passada, né? Na ocasião da visita do presidente Lula ao presidente Xi Jinping lá em Pequim, né? Então, para começar esse vídeo, eu gostaria só de repassar aqui alguns dos memorandos que foram assinados pelos dois países. É de suma importância para a gente entender e analisar aqui quais foram os avanços entre Brasil e China nesse ano. Nós tivemos um memorando de entendimento com a Casa Civil da Presidência da República e Comissão de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China, na primeira etapa do plano de cooperação e estabelecimento de sinergias do programa de aceleração do crescimento, do plano Nova Indústria Brasil, ou seja, memorando de entendimento na área econômica. Nós tivemos também memorando na área de ciência e tecnologia, nós tivemos também na área financeira, cooperação estratégica no campo financeiro entre os dois bancos centrais, não é verdade? Tivemos também memorando de entendimento em relação à ciência e tecnologia dos dois países, memorando de entendimento sobre cooperação e inteligência artificial. Esse memorando foi bastante importante, pelo menos do ponto de vista do desenvolvimento da inteligência artificial, que é uma tecnologia moderna, né? Tivemos também memorando de entendimento sobre cooperação em agricultura familiar moderna e mecanização agrícola, né? Infelizmente no Brasil, diferentemente da China, a gente ainda tem uma agricultura familiar que é muito pouco mecanizada. Se você for perceber, se você for olhar as políticas públicas no setor de agricultura lá na China, você vai perceber que os pequenos agricultores têm muito acesso a produtos químicos, né? Fertilizantes, para as suas pequenas lavouras. Eles também têm acesso a maquinário, que é um maquinário pequeno, né? Que é justamente voltado para a agricultura familiar, coisa que a gente não vê no Brasil. Normalmente as máquinas agrícolas são grandiosas, né? São para o uso de grandes latifundiários, né? Normalmente, grandes fazendeiros de uma maneira geral. Nós tivemos também um acordo, também uma carta de intenções de alta qualidade, investimentos na economia digital, né? Plano de cooperação de desenvolvimento sustentável para a mineração, é importante. Um acordo muito importante também, o número 10, é um acordo de swap de moedas locais entre o Banco do Brasil e a República Popular da China. A China se comprometeu a colocar muito dinheiro nos próximos anos no Brasil, principalmente no sistema financeiro. Isso tende a ter um impacto positivo até no combate à inflação, uma vez que o Brasil é um país deficitário em transações correntes, né? Teve um memorando de entendimento no Ministério da Agricultura e da Pecuária com a administração de aduanas, também para diminuir algumas barreiras fitossanitárias em relação à carne brasileira, né? O acordo número 12 também foi em relação a barreiras fitossanitárias. Nós tivemos também acordos na Comissão Nacional de Energia Nuclear e Autoridade de Energia Atômica da China, cooperação e desenvolvimento sustentável da energia nuclear no nosso país. Mais o que? Protocolo de intenções na Administração Nacional de Energia, também no campo energético. Muita cooperação financeira estratégica também. Enfim, outros acordos relacionados à cooperação e troca de inteligência financeira relacionada à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, ou seja, que as autoridades brasileiras tenham maior cabedal de técnicas, né, e também de informações para coibir a lavagem de dinheiro, né? Acredito não só no âmbito do terrorismo, mas também no âmbito do tráfico de drogas. Memorando de entendimento da Administração Nacional da Propriedade Intelectual da China, né, e do INPE do Brasil, né, para resguardar a propriedade intelectual, principalmente das empresas chinesas, né? Elas cresceram muito durante décadas
não respeitando a propriedade intelectual dos países ocidentais, mas agora parece que é mais do que necessário que eles defendam, né, a sua própria propriedade intelectual. Você vê que os interesses dos países mudam conforme o tempo vai passando. Memorando de entendimento com relação ao IBGE, memorando de entendimento em relação à Bolsa de Valores, acordos de cooperação técnica entre Dataprev e Sparkur, imagino que seja isso, subsidiária da Huawei, com foco na construção de infraestrutura e serviços que auxiliem a construção da infraestrutura nacional de dados de inteligência artificial. É importante, né, que isso ocorra, principalmente num ministério muito tocado com recentes escândalos de corrupção. A Dataprev ela é a empresa que cuida do Cadastro Nacional da Previdência Social, né? E também outros acordos menores, totalizando 36 acordos. Pelo que vocês puderam perceber, né, o que caracterizou essa rodada de negociações com a China foram vários memorandos de entendimento. Mas quando você pega os investimentos que a China promete fazer no Brasil, inclusive de transferência de tecnologia, o Poder 360 não deu tanta importância para isso, mas também tem acordos de transferência de tecnologia na área espacial. Isso é muito importante para o país, uma vez que a gente não tem capacidade de lançar foguetes ao espaço, então nós não temos soberania na relação no lançamento de satélites, né? Isso é um acordo importante também. Mas existem muitos memorandos de entendimento e poucos investimentos previstos, né? Sendo que a China é o país que sustenta o projeto da Rota da Seda, né? Que é baseado lá na Rota da Seda antiga, que ligava o antigo Império Han ao Império Romano, né? Tal. Então eu acho que é importante a gente dissecar um pouco isso, né? Quer dizer, a gente vai lá, assina 36 acordos, 36 tratados, e na hora de garantir investimentos para o nosso país, a gente nunca consegue, é sempre um posicionamento extremamente tímido por parte do Brasil. Então, o que está acontecendo? Na minha opinião, existe uma certa timidez com relação à relação que o Brasil tem com a China, né? Essa timidez deriva de um certo conservadorismo que existe, que é típico da política brasileira. É um conservadorismo principalmente alimentado nos últimos anos pela ascensão do bolsonarismo, pela ascensão da direita no mundo, né? Mas também porque, obviamente, existe um medo, pelo menos do ponto de vista retórico, tá? Por exemplo, os fazendeiros do centro-oeste do país, eles têm uma retórica bastante anti-esquerdista em vários casos, só que o Brasil é um grande exportador de soja para a China. Então, muito desse combate às esquerdas no Brasil, né, e a China é um país que ele é estigmatizado, principalmente em alguns países do Ocidente, justamente por ser comunista, né? Mas essa retórica anticomunista, ela não passa de retórica muitas vezes, né? Os fazendeiros brasileiros, eles exportam muita soja e, mais recentemente, milho, né, para a República Popular da China. Então, não existe tantos entraves comerciais, né? O principal parceiro comercial do Brasil é a China. Nós já temos um comércio da ordem de 188 bilhões de dólares anuais de lado a lado, né? O Brasil é um país que tem um grande saldo comercial com a China, mesmo sendo uma economia muito menos competitiva, né? Então, com um comércio tão importante, né, entre Brasil e China, o que acaba acontecendo é que a China está até disposta a ter um certo prejuízo com o Brasil, né, já que o Brasil tem aí, pelo menos no comércio de bens, uma vantagem aí de pelo menos uns quase 50 bilhões, né, de saldo comercial com a China no comércio de bens, né? Então a China ela é capaz de dar esse saldo para o Brasil. A China poderia ser muito mais exigente com o Brasil em tentar diminuir as barreiras de importação dos seus produtos tecnológicos, né? No entanto, isso não acontece.
A China é bastante tolerante com o Brasil em relação a isso, o que demonstra um certo posicionamento estratégico da própria China, né? Porque se ela sabe que o Brasil tem lá suas limitações do ponto de vista tecnológico, a nossa indústria ela tem problemas, né, de inserção internacional, justamente porque não tem acesso às melhores tecnologias, dentre outras coisas, né? A China é bastante tolerante com relação a isso. É menos tolerante, por exemplo, com relação aos Estados Unidos, que é uma economia, em vários aspectos, muito mais competitiva que a economia brasileira. Mas isso não explica o todo da timidez, por que as relações do Brasil e da China não avançam do ponto de vista material, né? Isso também pode ser explicado não só por uma certa opção que o estabelecimento político brasileiro faz pelo Ocidente, né? O Congresso Nacional e também a política brasileira ultimamente tem dado bastante importância ao acordo com a União Europeia, que a França está travando, né? Enquanto que avanços maiores e acordos mais abrangentes com a China não chegam a estar no papel. Evidentemente que existem muitos economistas desenvolvimentistas que acham que seria o caos e o fim do mundo caso o Brasil tivesse uma aproximação comercial com a China. Inclusive, eu gostaria que houvesse comentários nesse sentido nos comentários desse vídeo. Se você tem uma visão mais desenvolvimentista, você deixa comentários aqui no vídeo, né? Mas outros acordos de ordem tecnológica seriam essenciais com a China, ainda mais porque a China é disposta a fazer essas concessões tecnológicas, né? Só para ficar num exemplo, existiu um acordo que a China fez com o Irã recentemente, né? Um acordo de incremento de infraestrutura do Irã nos próximos 25 anos. E a China promete investir no Irã pelo menos 300 bilhões de dólares nesses 25 anos, e tem como principal objetivo melhorar a infraestrutura do Irã, né? Não só isso. Obviamente que a China vai cobrar o preço dela. O principal preço que a China vai cobrar, certamente, é ter mais acesso aos mercados de óleo e gás do Irã, né? Porque o Irã é um país que ele é do Golfo Pérsico, ele tem grandes reservas de petróleo e gás também. Mas, além disso, a China e o Irã ambicionam fazer um corredor logístico dentro do território iraniano, né, ligando o Golfo Pérsico ao Mar Cáspio, né, por ferrovia, e dessa forma vencer uma grande barreira terrestre para que não só o Irã, mas também a Rússia, o Azerbaijão, a própria Índia estejam conectados, talvez o Paquistão, conectados logisticamente com um novo corredor econômico. E isso, obviamente, chamou a atenção do mundo há um par de anos atrás, principalmente porque o Irã estava sendo cercado pelo Ocidente, também por Israel, em função dos problemas relacionados a toda a geopolítica do Oriente Médio, né? Já que o Irã apoia militarmente grupos dentro da Síria, se bem que a Síria caiu recentemente, mas apoia o Hezbollah no Líbano, apoia o Hamas na Palestina, então houve todo um esforço de contenção por parte de Israel para que ela ficasse isolada economicamente. Então aí é que veio esse acordo com a China. Mas a China ela é capaz de promover, né, grandes investimentos nesses países pensando as próximas 3 décadas. O Brasil não tem nenhum acordo no que tange a melhoria da sua infraestrutura pelos próximos 30 anos com a China. A China já se mostrou disposta a fazer isso com aliados mais próximos, né? O Irã, inclusive, entrou para o BRICS recentemente, além de outros países. E, além disso, o Brasil também não está na Rota da Seda, que é um caso bastante curioso. Recentemente, também na semana passada, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou que a Colômbia vai ingressar também, a partir desse ano, na Rota da Seda. Isso gerou uma reação em Washington, gerou uma reação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem que os países da América Latina que entrarem na Rota da Seda vão perder os créditos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isso é importante. É importante ter essa análise, né? Eu acredito que a análise que a gente deva fazer da Colômbia é uma análise um pouco mais complexa. Mas os Estados Unidos deu uma resposta diplomática à altura, ou seja, quem entrar na Rota da Seda vai perder os investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Por que é importante a gente salientar isso?
porque a gente, na verdade, precisa colocar numa balança, né? Quais são os países, assim, qual é o investimento total que o Banco Interamericano de Desenvolvimento faz na América Latina, qual é o investimento total que a China anda fazendo. Então, em termos gerais, né, a Rota da Seda tem colocado muito mais investimentos na América Latina, tem colocado muito mais investimentos na Ásia, e dessa maneira os fazedores de política no Brasil, né, os policymakers, deveriam olhar para essa realidade e ter um outro olhar a partir desse momento, né? Inclusive, eu achei que a resposta dos Estados Unidos ela foi bastante convicta, porém, se você olhar o todo daquilo que os Estados Unidos pode fazer, ela é uma resposta bastante impotente perante a quantidade de dólares que a China despeja no mundo em infraestrutura todos os anos, né? Então, os Estados Unidos é um país um tanto impotente com relação aos investimentos que a China tem feito em infraestrutura no mundo, na Colômbia, no Peru, né, no porto de Chancay. A China pretende também que no futuro o Brasil ingresse na Rota da Seda justamente para que o Brasil faça uma ferrovia e passe a exportar os seus produtos pelo porto de Chancay, né, que seria um grande ganho logístico para o país. E além disso, nós temos também uma questão relacionada à incapacidade que o Ocidente tem de fazer frente à China nesses projetos, né? Agora, obviamente que quando se fala numa aproximação geoestratégica com a China, todo cuidado é pouco, né? Por exemplo, talvez a Colômbia tenha que atentar que os Estados Unidos têm uma série de bases militares na Colômbia em função dos problemas que a Colômbia tem relacionado ao tráfico de drogas, né? Então os Estados Unidos têm uma presença militar na Colômbia ostensiva, né? Então isso talvez seja um verdadeiro impeditivo da Colômbia entrar para a Rota da Seda, né? Então nesse sentido o Brasil também deveria ter cuidados nesse sentido também, né? De sempre estar de olho no posicionamento geoestratégico dos Estados Unidos e não necessariamente o econômico. Bom, e é isso. É um vídeo relativamente rápido. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, comente com relação à aproximação comercial do Brasil com a China, eventualmente da própria aproximação comercial do Brasil com a União Europeia, do Brasil com os Estados Unidos. Deixe sua opinião, deixe o seu comentário, deixe o seu like e até o próximo vídeo, né? Isso aí. Tchau, galera, e até a próxima.